Boa noite, família. Boa noite. Vocês estão bem? Amém. Felizes? Amém. Estou muito feliz. Hoje temos a presença aqui do apóstolo André, da sua esposa. Esposa de apóstolo, pastor é esposa. Que coisa feia, né, irmã? Deus abençoe. São os pais do André, gente, que estão aqui hoje. O apóstolo André é apóstolo, dirige uma igreja incrível lá no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Deus abençoe. Feliz por estarem aqui. Vamos lá? Vamos lá, gente? Vocês estão com expectativa sobre uma palavra hoje? Estão ou não estão? Amém? Glória a Deus. Nós estamos com uma série de mensagens que era, na verdade, não era uma série, acabou virando uma série, né? Daquele jeito que o pastor vai fazendo o esboço, quase dá um livro. Mas Deus tem falado conosco acerca de estarmos em guerra. Fala para o seu irmão aí, irmão, pelo amor de Deus, acorda, nós estamos em guerra. Pode falar. Cuidado para falar com a esposa, se a esposa estiver meio brava, você já sabe, né? Estamos em guerra, Vivi. Estamos em guerra é a série de mensagens. Nós vamos ministrar a segunda parte dessa mensagem. A primeira nós ministramos no domingo passado, onde entendemos que estamos em guerra não contra a carne nem contra o sangue, mas contra hostes espirituais da maldade, principados e potestades. E hoje eu quero falar que estamos em guerra. Além de estarmos em guerra contra principados e potestades, também estamos em guerra contra o pecado. Nossa, pastor, que tema! Nós estamos em guerra contra o pecado. E o texto base para a nossa mensagem hoje é Hebreus capítulo 12. Abra aí a sua Bíblia em nome de Jesus, ligue a sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 12. Vocês estão me ouvindo bem aí? Amém? Tá bom o volume? Eu estou bem surdo hoje, gente. Não precisa aumentar não, hein, Sérgio? Pelo amor de Deus. Hebreus capítulo 12. Diz assim o texto, a partir do verso 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo o pecado. Ora comigo, em nome de Jesus. Pai, diante de Ti estamos essa noite, Deus, e nós viemos aqui, Deus, para Te adorar, mas também para receber de Ti uma direção, também para receber de Ti uma palavra, que faça com que a gente mude de vida, que faça com que a nossa mentalidade seja transformada a partir dessa palavra. Jesus, nós oramos, pedimos a Ti que essa palavra seja conduzida, dirigida pelo Teu Espírito, para que alcance o propósito estabelecido para ela. Nós oramos e pedimos o nome de Jesus, que nenhum impedimento, que nada impeça dos Teus filhos receberem nessa noite, de nós recebermos essa palavra. E essa palavra de forma revelada, nós anulamos na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda e qualquer venda que o inimigo tente colocar no entendimento da Tua igreja, nós oramos e ordenamos que nenhuma seta maligna atinja. Nós oramos para que o inimigo não roube essa semente, para que essa semente caia numa terra que seja fértil, para que possa produzir frutos, 100 por uma, a partir dessa palavra.
Em nome de Jesus, nós repreendemos toda e qualquer intenção de distração, toda e qualquer tentativa de anular o efeito dessa palavra, que é apta para discernir a intenção do coração. Nós ordenamos o nome de Jesus e repreendemos todo o mal na autoridade do nome de Jesus. Espírito de Deus, que o Senhor traga a revelação completa, plena dessa palavra. Que o Senhor nos mostre quadro a quadro, passo a passo, qual é, Senhor, a nossa atitude a partir dessa palavra. Que nós possamos ver-nos como nos vemos num espelho e assim possamos refletir, absorver aquilo que precisa ser mudado em nós, no nome de Jesus. E que nada impeça, que os seus filhos a recebam. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Maravilha de Deus. Hebreus capítulo 12. Talvez você já tenha ouvido esse texto várias vezes aqui na casa. Talvez você já tenha sido ministrado a partir dessa palavra. Mas como nós estamos falando que nós estamos em guerra, como o desejo de Deus, o seu Espírito, é fazer com que a gente seja despertado e entendamos que não podemos baixar a guarda em momento algum. Nós estamos em guerra. A verdade é que a vida foi ficando tão fácil, está sendo tão facilitada a nossa vida no cotidiano, no dia a dia. Nós pedimos comida num aplicativo de um celular. Facilitou demais. Antes, lá atrás, tinha que matar para comer, tinha que plantar para comer. Hoje não. Hoje a gente pede a comida pronta a partir de um clique. E a vida foi se tornando mais fácil. Nós temos smart TVs, smartphones, tudo é smart. Hoje o controle remoto, algumas TVs têm controle, hoje já nem tem mais. É acionado pela voz. Tem pessoas que entram em casa, nós temos um aqui, que entra na casa dele e fala: fulano de tal, acende a luz. Quando eu fiquei sabendo a primeira vez que existia Alexa, eu achei que era uma funcionária. Alexa, faz não sei o quê. Eu falei: mano, cadê essa mulher? E acende luz, liga o ventilador. O Sérgio está aqui, instalador de ar-condicionado. Ar-condicionado, ele ativa enquanto está indo para casa, para quando chegar lá, já está fresquinho. Facilidades, comodidades, conforto. E aí foi dando para nós cristãos uma sensação de que não precisamos fazer mais nada, ou quando temos que fazer muito pouco. Aliás, até o trabalho hoje, tem muito trabalho que é home office. Isso foi gerando em nós uma certa desatenção com as coisas espirituais. Foi gerando em nós uma comodidade, e às vezes é imperceptível. Imperceptível. Por exemplo, a tecnologia é muito boa. A gente hoje está transmitindo, Deus abençoe você, irmão, que não veio hoje aqui na nossa congregação, mas eu estava olhando várias pessoas assistindo pela internet. Deus te abençoe, é uma comodidade. Mas se a gente não tomar cuidado, por exemplo, essa comodidade pode fazer com que a gente deixe de congregar de fato. Quantos estão entendendo? E dessa forma, nós fomos nos envolvendo aos poucos com algumas coisas, como vocês já ouviram várias vezes, que foram nos tornando lentos com relação à resposta que devemos dar à palavra de Deus. E o texto de Romanos 12, capítulo 12, verso 1 em diante, fala sobre isso, sobre deixarmos todo embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Escute, o livro de Hebreus foi escrito para uma igreja. Quantos estão entendendo? Eu sei que às vezes a gente acha que não pecamos mais, porque a gente vai se conformando, se adaptando. E aí a gente deixa de resistir
a algumas tentações. Quantos estão entendendo? Mas Deus está nos chamando a atenção, através dessa série de mensagens, que nós precisamos guerrear contra o pecado. A guerra contra o pecado é um conceito teológico e espiritual central da vida cristã. É o centro da vida cristã. Nós somos salvos por Jesus, porque somos justificados pela fé em Jesus, e os nossos pecados são perdoados. Por causa do perdão dos nossos pecados é que nós somos salvos. Então é um assunto central dos evangelhos. É um assunto central, espiritual central da vida cristã, que descreve a luta interna e diária contra a natureza humana decaída, as tentações e as forças espirituais malignas. Nós somos tentados por causa do pecado. Nós somos tentados porque somos pecadores, uma vez tendo sido encontrados por Jesus e sermos justificados pela fé nele, nós alcançamos em Jesus o status de filhos de Deus, que obedece a Deus através da direção do seu Espírito. Mas ainda estamos habitando num corpo carnal. Quantos estão entendendo? Ou seja, nós continuamos a guerrear contra o pecado que atua através da nossa carne. Vocês estão felizes ainda? Não desista, segura firme. Qual o significado espiritual? A guerra contra o pecado é entendida como um combate espiritual que todo cristão enfrenta. E a primeira coisa que eu preciso alertar você é que, se você não percebe que está combatendo o pecado que quer agir dentro de você, você está em perigo. Não se trata de uma luta física, como eu disse na semana passada, contra outras pessoas, mas uma batalha interna contra as próprias fraquezas e hábitos pecaminosos, e uma resistência às investidas do diabo. O objetivo final dessa batalha é a santificação, o processo contínuo de se tornar mais semelhante a Cristo, que ocorre nessa vida, que começa com a nossa conversão e que irá terminar com a glorificação dos nossos corpos. Quantos estão felizes com isso? É a vitória. Romanos 7 diz assim no verso 22: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Então, com o meu entendimento, no meu interior, no meu entendimento, eu tenho prazer na lei de Deus, mas os meus membros mostram outra lei que luta contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo de uma lei do pecado que está nos meus membros. Aí o texto que você já conhece: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Se eu parar só nesse texto, alguns vão pegar esse texto e vão falar para mim e dizer: então está tudo bem, então não tem o que possa ser feito, porque está esclarecido. Se com o meu entendimento eu quero a Deus, amo a Deus, eu quero servir a Deus, eu quero andar em retidão, eu quero andar livre do pecado, eu não quero, eu não desejo, mas se acontecer, aconteceu. Então vida que segue. Seria mais fácil se não houvesse Romanos capítulo 8 e o verso 1 que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você sabe o versículo?
O texto está dizendo para nós que há uma batalha real e verdadeira dentro de nós, em nós, com o nosso entendimento, com aquilo que recebemos de revelação da pessoa de Cristo, e através da sua divindade, da sua santidade, da sua justiça, que foi impartida sobre nós, derramada sobre nós. Nós queremos muito servir a Deus, mas os nossos membros, a nossa carne, a nossa natureza caída grita constantemente, fazendo com que a gente tropece. Mas o texto de Romanos, capítulo 8, está falando para mim e para você: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus e que não andam, que decidem, que tomam uma decisão em não obedecer o que a carne está dizendo, mas tomam uma decisão de ter uma vida dirigida pelo Espírito de Deus. Isso não é uma desculpa. O texto está falando sobre uma consciência de que agora nós temos em nós poder para dizer não à nossa carne. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Ele está dizendo para mim que, embora haja uma luta dentro de nós, nós recebemos poder de Deus para resistir à tentação e andar não mais respondendo à carne, mas andar respondendo ao Espírito. Existe uma tensão entre... Obrigado, meu amigo, Deus abençoe. Existe uma tensão entre a nova natureza em Cristo e as paixões da carne que ainda tentam reinar. Vou repetir para você. Existe uma tensão entre a nova natureza de Cristo e as paixões da carne que ainda tentam reinar em nós. E aqui é o ponto. Se você não tem travado essa luta, certamente você já sucumbiu às paixões da sua carne. Se tanto faz para você, é porque você ainda não nasceu de novo, ou você relaxou completamente com relação à batalha contra o pecado. Olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 18. Porque por mim tem por certo que as aflições desse tempo presente não dão para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Obrigado, Sérgio Augusto. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O apóstolo está dizendo para mim que a humanidade e toda a sua criação geme, aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E aí ele fala que não só a criação, não só a humanidade, não só a natureza, mas também os próprios filhos de Deus gemem como uma mulher em dores de parto. Porque há uma pressão da nossa carne contra a natureza divina de Cristo. E há uma batalha em nós. E essa tensão faz com que a gente ande em dores de parto, porque a gente percebe que parece que o pecado está nos rodeando, e a gente trava essa luta constantemente, todos os dias. Quero abrir um parênteses. Eu sei que você deve estar pensando: pastor, irmão, eu não bebo, não fumo, não adultero, sou fiel, dou o dízimo, venho à igreja. E você está falando, mas deixa eu falar, eu ministrei um dia no casamento número 2 do Heitor, né? Foi a renovação de votos.
E a ministração foi sobre raposas e as raposinhas. Você lembra dessa passagem? Já deve ter ouvido. E a grande questão aqui é que às vezes nós detectamos as raposas grandes, os vícios, na pornografia. Nós detectamos alguns pecados em nós, no vício, em tantas coisas. Nós percebemos o vício do cigarro, nós percebemos no adultério, nós falamos essas coisas, eu não faço, as raposonas. Mas o texto fala sobre as raposinhas, que vinham e roubavam o fruto. Então do que nós estamos falando aqui, pastor? Nós estamos falando dos pecados diários. Aqueles que nós vamos, sabe? Nós vamos justificando ou santificando os nossos pecados. Eu estou falando sobre inveja, eu estou falando sobre cobiça, eu estou falando sobre contenda, eu estou falando sobre maledicência, eu estou falando sobre desejar mal ao irmão, eu estou falando sobre adulterar no coração. Quantos estão aqui e pode dizer que estão felizes ainda? Por favor, já diminuiu. O texto está falando dessa luta diária. Quando fala que nós estamos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, está falando sobre a transformação da matéria em um corpo que é incorruptível, que não tem mais chance alguma de ceder a qualquer influência da nossa carne ou do pecado. E essa é a pergunta-chave da nossa mensagem. Porque se você não andar assim, se eu como pastor, que prego, que dirijo uma igreja tão linda, não ter esse sentimento em mim, alguma coisa está errada. Se eu não perceber que existem atitudes em mim que reprovam o meu chamado, alguma coisa está errada. A guerra contra o pecado é no interior. Porque os pecados que são os mais graves que nós, que tem uma consequência maior, porque para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Existe pecado com consequências maiores e outros menores, mas são pecados. Nós estamos falando dos pecados que estão aqui dentro, porque esses outros pecados aparecem, todos vêm. Mas eu estou falando dos nossos pecados que estão aqui domesticados dentro de nós. A guerra contra o pecado é no interior, reconhecendo que embora o desejo do coração, da mente, seja obedecer a Deus, há uma batalha constante contra as inclinações humanas na nossa carne. É um reconhecimento de que a transformação espiritual começa no interior, obra do Espírito de Deus. Porque é só o Espírito de Deus que pode realizar essa obra. Quantos compreendem isso com clareza? Há uma batalha constante contra as inclinações humanas, contra a nossa carne. É um reconhecimento da transformação espiritual que começa no interior, a obra do Espírito Santo, mas que reflete no exterior, que é a minha responsabilidade. Vocês estão aí ainda? Veja o que diz o texto de Gálatas capítulo 5, verso 16. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis o desejo da carne. 17, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que quereis. O 18 diz assim, mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis mais debaixo da lei. Escute, a promessa do Evangelho não é que nunca mais iremos pecar, mas sim que tendo recebido vida de Cristo em nós, nós podemos agora andar cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, dizer não à nossa carne. Antes não podíamos. Então eu quero dizer para você que o pecado está em nós. Paulo está falando assim, ó, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele falou assim, ó, existe um corpo de um defunto esgranhento que está grudado nas minhas costas.
e que eu só vou me livrar dele completamente quando for transformado. E aí seremos como ele é. Poxa, Leandro, pensei que o senhor ia dar uma boa notícia. A boa notícia é essa, de que agora nós, revestidos do poder do Espírito, nós temos condição e graça e poder de Deus para resistir ao diabo e às suas tentações. Vocês estão felizes ainda? Então, onde está o ponto estratégico dessa guerra? Tem que haver um ponto. Eu preciso descobrir onde está o pivô, o escopo, a coluna vertebral dessa parada, para eu poder combater de fato. Porque parece que fica meio vago, né? Você falar sobre... Não, deixa eu falar para você. Onde está o ponto estratégico dessa guerra? Onde está o ponto estratégico dessa guerra? Na minha mente, no coração. Porque quando fala mente, quando fala coração na Bíblia, está falando nossa mente, nosso entendimento. Onde está o ponto estratégico? Filipenses capítulo 4 fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. Deixa eu falar uma coisa para você: todo o pecado é concebido, é gerado no nosso pensamento, na nossa mente. Por isso o texto fala: nisso pensai, pensai no que é verdadeiro. O que é verdadeiro? O que é real e alinhado com a palavra de Deus. Pensai naquilo que é honesto ou respeitável, é sobre aquilo que é digno de respeito, aquilo que é nobre. Vai fazendo uma lista aí, vai vendo como é que está a sua mente, se você pensa nisso. Fala sobre o que é justo, o que está de acordo com a vontade de Deus e é correto. Irmão do céu, só isso aqui que eu estou falando já nos ajuda a discernir se estamos andando no pecado ou não. Tudo que é puro. O que é tudo que é puro? É aquilo que é santo, aquilo que é limpo e moralmente irrepreensível. Meu Deus, irmão, tem umas coisas aqui que me pegou. Pastor, e eu tenho que alinhar meu coração. Tudo que é amável, o que promove amor, o que promove paz, o que gera comunhão, o que gera unidade, o que gera koinonia, amabilidade, tudo que é amável, nisso pensais. Também pensais em tudo que é de boa fama. Quando fala o que é de boa fama, está falando sobre aquilo que é louvável, positivo, construtivo, boa fama. Também fala sobre virtude e louvor, qualquer coisa excelente ou que mereça elogio. Nisso pensais. Já dei para vocês a primeira arma para combater quando o pecado está querendo gerar na nossa mente. Tiago capítulo 1, verso 12 diz assim: feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. 14 diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dará à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Meus irmãos, não vos enganeis. Eu sei que quando nós falamos sobre estarmos em guerra, falamos sobre batalha espiritual, você pensa que é só expulsar o capeta dos outros. Não. Mas também a nossa batalha, a nossa guerra espiritual é também expulsar o pecado de dentro de nós. Principalmente aquele que domesticamos.
Está tudo bem. Está só aqui no meu coração. Mas é aí, o Tiago está falando exatamente que é aí que você é tentado, quando é atraído pelos seus próprios desejos. O Tiago está falando que é na sua mente, é no seu entendimento, é aí que o pecado é gerado. Ele fala sobre isso, que o desejo nasce aonde, irmãos? Aonde nasce um desejo em nós? No nosso coração, na nossa mente, é que nasce um desejo. Não é assim? Quando você está lá na sua casa, você está com o bucho cheio. Daí você pensa, queria tanto um docinho da Luquente. Um brigadeiro da irmã Vive de Jesus. Na onde que nasceu isso? Da mesma forma é o pecado. Porque nós somos gulosos. Nós queremos ir no rodízio de pizza. E aí está lá, o seu olho viu, o desejo está aqui, juntou com aquilo que está na mão, não come. Quantos estão entendendo? E eu falo de um lugar de fala. Preste atenção em pontos importantes a serem gravados no seu coração e na sua mente. Preste atenção e anote. Primeira coisa que precisamos entender, o processo. A tentação começa com um desejo, com uma cobiça. Passa pela concepção mental e resulta na ação, consumação. Por isso que nós ensinamos aqui nessa igreja a ir para a mesa enquanto está no coração. Porque depois o estrago já aconteceu, filho. Por isso nós ensinamos aqui o momento ápice, o momento mais importante de um discipulado é quando você concebe um desejo no seu coração de pecar. E aí você tem que gritar. Você tem que gritar, você tem que chamar alguém e ir para a mesa e falar, cara, eu estou com uns desejos, uns impulsos que eu estou por conta. Sabe, quando você ouvir isso, está subindo pelas paredes. A palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha, que quebra a parede para você cair de lá. Vocês estão entendendo aonde está o problema? O problema não é o ato consumado, o problema é quando é gerado na sua mente, no seu coração. Temos que entender o processo para que possa ser combatido. A tentação começa num desejo, numa cobiça, passa pela concepção mental e resulta na ação, na consumação. Por isso, precisamos ir para a mesa enquanto está no coração. Entendemos o processo, agora entenderemos a origem. O coração. O pecado nasce no seu coração. Não é o diabo, é você. O coração na Bíblia refere-se à mente, emoções, vontades, sendo o centro de onde surgem as más intenções. Por isso que a palavra de Deus é a única que é apta para discernir as motivações, as intenções do coração. Quantos estão entendendo? Quando fala sobre a palavra. Terceiro ponto importante que você precisa saber: responsabilidade. A pessoa é tentada pelo seu próprio desejo, não por Deus. Deus não tenta ninguém, tornando a mente o campo de batalha onde Satanás quer atuar. Irmãos, é muito fácil. Para quem aqui já fez e já sabe do que eu estou falando, é muito fácil expulsar demônio. No nome de Jesus ele vai embora, porque há poder no nome de Jesus. Mas vencer o pecado é uma condição que Deus nos deu através do seu Espírito. É nossa responsabilidade. Somos nós que vencemos o pecado. E eu não estou falando que é fácil, porque não é fácil. Tem vezes que estamos mais vulneráveis. Tem vezes que a tentação vem na nossa mente. Tem vezes que esse pastor que está lá em casa e sofre um surto de megalomania. Ele acorda, eu preciso de mais coisa, eu preciso de mais. Eu ligo para alguém. Eu tenho que ligar para alguém.
Eu ligo para o meu pastor, eu ligo para os ministros aqui da casa, falo, irmão, ora por mim. Às vezes eu mando um memezinho no WhatsApp, aí já sabia, pastor tá ruim, ora aí, irmão. Mas você precisa comunicar aos santos. O texto de Tiago é incrível, que fala que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros. E a oração daquele que é justo, daquele que é íntegro, fará com que os nossos pecados sejam perdoados. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então é nossa responsabilidade combater o pecado. Jesus venceu o pecado na cruz, para que a gente vencesse também. Mateus capítulo 15, verso 19 diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Da onde que surgem, da onde que sai, da onde que procede esses maus desígnios? Não é do diabo, irmão, é do seu coração. E o diabo, sabendo da sua inclinação, já vou chegar lá, vai preparar o terreno para que você consuma a inclinação do seu coração. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz assim: acima de tudo, olha quem está falando, acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Ele enfatiza a origem interna das nossas ações. Deles procedem as saídas da vida. 2 Coríntios capítulo 10, verso 5 diz assim: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que Paulo está falando para mim e para você? Está falando, ele está nos instruindo a controlar a nossa mente, para evitar o pecado. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Fazer morrer todas as paixões carnais de vocês. O nosso adversário, o nosso inimigo, o que ele faz é apenas fornecer condições para que os maus desejos do nosso coração se concretizem. Se você tem inclinação à pornografia, ele vai preparar para você um ambiente onde você vai poder cair em tentação com relação à pornografia. O diabo prepara a oportunidade, ele prepara o caminho. Mas nós, revestidos do poder de Deus, cheios do Espírito de Deus, podemos dizer não. O texto que nós falamos na semana passada: resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe que esse texto aqui me pega? Porque o texto está dizendo, expulsa o diabo que ele vai embora. Ele está falando, resista. Sabe por que resista? É porque é algo que está surgindo dentro de nós. E o diabo está dizendo para nós, pode, igual fez com Eva, pode comer, está tudo bem. Foi assim que Jesus fez, foi assim que o diabo fez com Jesus. Ei, está com fome? Você não está escrito lá que você pode transformar essas pedras aí em pão? O diabo prepara a oportunidade, prepara o caminho, mas nós temos o poder de dizer não. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Presta atenção no que eu vou falar para você agora, que é muito importante. Existe uma diferença entre pensamento e pecado. Escute, ser tentado não é pecar. Tentação não é pecado. Tentar não é pecar. Sentir um pensamento ruim que surge involuntariamente não é pecado. A tentação é universal e sobre isso você não tem controle. É ou não é? Surgiu. De manhã você acorda e está virado. É ou não é?
Ainda mais se você não estiver observando aquilo que eu falei de ler. Nisso pensai, no que é justo, no que é honesto. Aí piora mais ainda. Agora, o que é pecado é consentir. Consentir é o ponto-chave. O pecado acontece quando você escolhe continuar pensando no que é errado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Jesus falou isso, quando falou assim, ó, se você desejar no seu coração a mulher do teu próximo, Jesus está falando assim, ó, se você de repente olhar e perceber uma parada, se você não resistir àquilo e pelo contrário, alimentar no seu coração, Jesus fala que isso é um pecado. É isso que nós precisamos aprender. O pecado acontece quando você escolhe continuar pensando no que é errado, dando o seu consentimento e prazer a esse pensamento, transformando em intenção e consumação através de uma ação, palavra ou até mesmo omissão. Vou repetir, para quem quiser anotar. Ser tentado não é pecado. Sentir um pensamento ruim que surge involuntariamente não é pecado. A tentação é universal. Jesus não falou que nós não seríamos tentados. Ele falou resistir à tentação. Ele falou não ceda à tentação. Ele falou assim, ó, vocês não foram tentados ainda a ponto de derramar sangue. É isso que ele está falando. Agora, consentir é o ponto-chave. O pecado acontece quando você escolhe continuar pensando no que é errado, dando seu consentimento e prazer a esse pensamento, transformando em intenção e consumação de uma ação, através de uma ação, palavra ou omissão. Não, porque às vezes a gente fica tão doido com esse negócio, que a gente já se sente condenado pelo simples fato de surgir na sua mente um pensamento intrusivo. Já surgiu na sua mente, não? Só de pastor que surge às vezes? Já falei para vocês, né? Quando surgem uns pensamentos assim, mano, vou para a praia, velho. Largar a igreja aí, você tá maluco, André? Ah, esses crentes não dá, velho. E aí, não, eu vou embora. Aí você se torna até humilde. Jesus, eu não sou melhor do que ninguém. O senhor tem pastores. Já falei para vocês, já confessei esse pecado de púlpito. Então, vocês, por favor, me perdoe. Jesus, mas tem tanta gente melhor. Nossa, e vai disfarçando, né? É o pecado da omissão, né? Você vai alimentando o seu coração. Aí, de repente, irmão, você vai para a mesa. Você fala, meu Deus, preciso ouvir isso. Você liga para o seu discipulador, para o seu pastor, e fala, mano, tá ruim. Tá ruim. Aí ele fala assim, nossa, tá ruim para todo mundo. Qual pastor que nunca pensou em meter o pé? E olha que eu nem tenho uma casa em Angra, na beira da praia, hein? Irmão, mas nós não podemos deixar, não podemos consentir, nós não podemos alimentar. Nós precisamos levantar e falar, está repreendido em nome de Jesus. Sai marchando, toma um banho gelado, liga para alguém, faça alguma coisa. Mas não permita que o pecado encontre guarida no seu coração, por favor. É antes de vir para as mãos. Como vencer essa guerra? Vocês já sabem. Todo mundo já sabe. Sabe ou não sabe? Se eu falar, você vai ficar surpreso se eu falar para você que você tem que orar. Você tem que ler a Bíblia. Nós falamos semana passada. É através da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Conhece, não é bonzão? Pula daqui, os anjos não vão vir te socorrer. Está escrito lá, não está escrito lá? Que os dará ordem aos teus anjos a teu respeito. Aí Jesus vira e vai aparecer. Está escrito mesmo, seu bichão. Eu vi um meme umas 2 semanas que eu achei incrível, mano. Jesus no pináculo e o diabo oferecendo para ele, vou te dar tudo isso. E Jesus, Senhor. Olha só, Jesus responde para Satanás. O que ele fala para Satanás? Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Na palavra. Se eu falar para você que a oração,
A estratégia são as armas espirituais, nós falamos semana passada. Para vencer nessa batalha, tem que ser através da fé, usando armas espirituais e práticas espirituais. Oração e intimidade com Deus. Você está surpreso? Quando fala, oh, não, a gente só acomodou mesmo. Oração e intimidade com Deus. A oração é fundamental para buscar a força e a orientação divina, especialmente quando a pessoa se sente fraca ou indigna. Porque às vezes o ataque é tão forte, irmão, que a gente se sente indigno, a gente se sente menos, inferior, e o diabo vai usando isso e vai fazendo uma escalada na nossa cabeça. Oração, intimidade com Deus. Outra estratégia, meditação na palavra. Não precisa falar para você, você já sabe. A leitura, estudo da Bíblia ajuda a discernir entre o certo e o errado e a fortalecer a mente contra as mentiras de Satanás. Conhecereis a verdade. Quanta gente conhece que é aprisionado por Satanás? Ele nunca desfruta, ele nunca se aproveita, se deleita de tudo que Jesus conquistou para ele, porque sempre Satanás está acusando ele de alguma coisa. Lembra que o campo de batalha é a nossa mente, por isso tem várias pessoas que a gente expulsa o demônio, manifestação demoníaca, e volta depois, está ainda com o demônio, e volta depois, tem demônio, e nunca acaba o demônio. É um ciclo de demônio entrando e saindo, porque ele não tem a consciência de que se ele pertence a Jesus, a mente dele é entregue totalmente a Jesus, e Satanás não acessa mais, porque não existe porta de entrada, porque a mente dele agora está o capacete da salvação, lembra disso? E agora Satanás não pode acusá-lo de nada, porque ele compreende que nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Quem se levantará contra os escolhidos de Deus? Quem? Quantos estão entendendo? Meditação na palavra de Deus. Agora, importantíssimo, participação no corpo de Cristo. Irmão, você não pode só congregar, você tem que ser parte de um corpo. A comunhão, koinonia e a confissão são vistas como meios de graça que fortalecem o espírito e auxiliam no arrependimento. Irmão, você quer andar com alguém? Eu sei que você encontrou pessoas na caminhada com Jesus que não quer saber de comunhão. Ela não quer saber de comunhão porque comunhão gera automaticamente uma prestação de conta. Dentro de você gera, porque o Espírito é quem gera. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É gerada uma comunhão a partir da luz do Espírito, é gerada uma comunhão, e essa comunhão gera em nós uma prestação de conta, porque Ele faz parte de um corpo. Ele deve se retratar com Deus constantemente, para continuar permanecendo nesse corpo. Frutos são manifestos, porque está junto no corpo. Quantos entenderam? Participação no corpo de Cristo. Escute por favor. Existem pecados que só vão deixar de ter poder sobre nós quando formos para a mesa e confessarmos. Eu sei que você não gosta de ouvir isso, eu também não gosto. É ruim, né? Sabe por que é ruim? Porque nós somos orgulhosos. Sabe por que é ruim? Porque nós zelamos por uma reputação. E aí quando o texto fala que andarmos na luz, é sobre isso que está falando. Andar na luz. O problema não é o pecado, irmão, porque o pecado foi vencido por Jesus na cruz, e tem poder de Deus no sangue de Jesus para nos perdoar de todo pecado. O problema é a nossa resistência por causa do orgulho. O texto é tão claro quando fala assim, ó, se você vê um irmão que caiu, você deve conduzi-lo com mansidão, até que ele seja restaurado. Aí o texto fala assim, cuidado para que você não peque. Sabe o que ele está falando, irmão? Porque não existe ninguém perfeito que não peque.
E ele fala, o texto fala sobre isso, cuidado você não pecar, quando você se sentir orgulhoso, porque está conduzindo o seu irmão, achando que você não peca, e o texto fala que você também corre o mesmo risco. Quantos estão entendendo? Participação no corpo de Cristo. Estratégia para vencer a batalha contra o pecado. Mortificação da carne. Mortificação da carne. Vocês estão aqui ainda, gente? Pelo amor de Deus, vocês estão ainda aqui? Ô, gente, a mensagem está rolando aqui, ó. Vamos lá, alguém? Isso é uma palavra de vida. Mortificação da carne. Isso envolve a renúncia consciente de desejos e prazeres que levam ao pecado, exercitando o domínio próprio, que é fruto nosso, que nós geramos. Não, irmão, é fruto do Espírito. Domínio próprio é fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Quanto maior a intimidade com o Espírito, quanto mais eu caminhar com o Espírito, quanto mais eu for cheio do Espírito, mais fruto do Espírito eu manifesto no cotidiano. Não é aqui na igreja para os outros ver, é no dia a dia por onde você passa. O bom perfume de Cristo. Mortificação da carne, renúncia consciente de desejos e prazeres. Estratégia para vencer o pecado, vigilância constante. Mano, aqui não pode dormir não. Não pode dormir não, mano. Dormiu já era. Cochilou já era. Vigilância constante. Como mencionado em Marcos 14:38, fala assim, ó, o Espírito, na verdade, está... Como é que é isso? Você sabe, não sabe? O Espírito está, mas a carne é... É isso que Paulo estava falando. O Espírito está pronto. O Espírito vem para a igreja. Que música, meu Deus. É. O Espírito está. O Espírito ama a Deus. O Espírito canta que tua presença vale mais. O Espírito, pá, mas a carne, filho, a carne não se converte. A carne, você vê um milagre acontecendo, que eu já falei isso para vocês. Chega na rua, você encontra uma pessoa na mesma situação que Jesus curou aqui. Um milagre incrível. Se você encontra com ele lá na rua, a sua carne fala, não vai não, vai dar ruim. A carne grita. E aí, se você não estiver revestido do Espírito, da autoridade, do poder de Deus, você recua. É ou não é, gente? É. A gente canta aqui, ó, que a gente, eu vou subir no monte, que muitos desistiram. Cara de pau, não é, velho? E vou ficar lá até te encontrar. A carne fala, vai não, vacilão. É só comigo? Passei vergonha? Não, mano. Nossa carne grita tudo que é contra Deus. Não se converte. Vou fazer um jejum. Chá comigo, Satanás, agora. Vou fazer um jejum. Sente o cheiro do café. A carne grita. É ou não é, gente? Parece que é coisa simples, né? Não parece? É simplesmente Deus falou comigo, o Espírito de Deus me despertou para fazer um jejum. Mas eu sinto o cheiro do café. Mas não dá para aguentar, né? É mesmo? Você está conseguindo entender o que eu estou falando aqui hoje? Você acha que você não consegue dominar isso e vai dominar tudo, as outras coisas? Vigilância constante. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância é crucial para suportar as tentações antes que elas se transformem em pecado. Alerta máximo. Meu Deus. A vitória final sobre o pecado já foi decretada e conquistada por Jesus na cruz. Não. Vou falar de novo. A vitória final sobre o pecado já foi conquistada por Jesus na cruz.
Então do que nós estamos falando? Estou falando para vocês que se já foi conquistada, decretado por Jesus na cruz, nós, os filhos de Deus, devemos viver na certeza dessa vitória. Sabe o que tem que fazer? Aplicar essa vitória em nossas vidas diariamente através do Espírito Santo de Deus. Diariamente. A vitória já foi decretada. Então, pera aí. Hoje não. Quase que eu falei que pecado hoje não, mas já tem uma igreja aí que fala, né? Hoje não. Hoje não. Por que hoje não? Porque Jesus já venceu. A cédula que era contra nós foi pregada na cruz. Nós, os seus filhos, vivemos na certeza dessa vitória. Nós aplicamos essa vitória em nossa vida diária. Colossenses capítulo 2 fala assim, ó, verso 13: vocês estavam mortos em pecados. Mortos, então vocês não tinham como reagir ao pecado. Estavam mortos em pecado. O resultado seria condenação. Vocês estavam mortos em pecado e seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então, Ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados. E apagou as acusações confirmadas que haviam contra vocês, a lista dos pecados, dos mandamentos aos quais vocês não conseguiam, não tinham obedecido. Tomando essa lista de pecados, ele a destruiu, pregando-a na cruz de Cristo. Deste modo, Ele venceu os governos e autoridades, principados e potestades do mal, e os exibiu publicamente ao mundo inteiro. Ele mostrou o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Pronto. Então não devo coisa alguma, diz o texto, ao pecado. Nada à nossa carne. Não devemos mais nada. Não somos mais devedores ao pecado, nem à nossa carne. Romanos capítulo 6, verso 11 diz assim: assim também vós considerai-vos. Olha a palavra-chave aqui para sua mente hoje. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Considerai-vos. Você não está considerando isso. Você não considera isso ainda. Mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. O 12 diz assim, ó: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ele falando, não seja o pecado quem dita a ordem a você. Não reine, não domine o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas, está vendo como é uma decisão? Antes não poderíamos, mas agora podemos, em Jesus. Mas apresentai-vos a Deus. Deus, estou aqui à disposição, fala aí. Apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Paulo falou assim, ó: no meu membro eu vejo uma inclinação ruim contra a lei de Cristo. Mas aqui está dizendo assim, ó, que você tem poder de apresentar esses membros como instrumento de justiça. É isso que o texto de Romanos 12 está falando para nós. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele fala assim, ó, esse é o verdadeiro culto de vocês. Com consciência.
porque é bom estar aqui. De vez em quando Jesus inunda isso aqui, e a graça de Deus toma nós. E tem gente que sai correndo, dança lá no fundo, pula aqui na frente, canta, chora, grita. Isso é incrível. Isso é externar o que temos aqui dentro. É importante a igreja fazer isso. É importantíssimo cultuar Deus nesse nível, com essa intensidade. Mas deixa eu falar para você, o culto verdadeiro é quando você renuncia a sua carne e apresenta o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meu Deus. O 14 fala assim, ó: porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Tá. E aí? Aí o 15 fala assim para mim, para você assim, ó: pois então pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para servir, para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para justiça e vida. Qual é a sua escolha? Vencer a guerra contra o pecado requer uma decisão diária de abandonar a autossuficiência. Já ouviu falar em justiça própria? Ele faz umas coisinhas boas e acha que isso. Aí toda vez que eu falo, eu lembro do Julião pregando aqui, que são trapos de imundícia a nossa justiça própria. Só podemos receber justificação através de Jesus, filho. Não tem nada que a gente possa fazer de bonzinho. O que nós temos que fazer é morrer, para que a vida de Jesus flua em nós. Vencer a guerra contra o pecado requer uma decisão diária de abandonar a autossuficiência e depender inteiramente da misericórdia e da graça de Deus. A santificação é o processo que nos prepara para a glorificação eterna. Sem ela, sem a santificação, jamais veremos a Deus. E também a criação que geme não verá a Deus através de nós. Meu Deus. Vamos lá, eu preciso encerrar. Meu Deus, eu queria ficar aqui, gente. Vamos lá. Vocês estão aqui ainda, beleza? Estão felizes aqui ainda? Tá bom, pastor, eu ouvi tudo isso, é muito legal pra caramba, mas eu devia ter ouvido antes. O senhor devia ter falado isso para mim antes. Eu caí em tentação e venho vivendo no pecado. Estou sendo vencido pelo pecado, pela minha carne. E agora? Bom, agora você precisa saber de uma coisa muito séria. Só existe um destino para quem está vivendo no pecado e continua vivendo no pecado: condenação e morte eterna. Está na Bíblia. Não quero nem falar muito sobre o assunto, que gera muita tristeza em mim, que alguns dos nossos amigos estão se perdendo. O destino de quem decide viver no pecado é a condenação. Desculpa. Poxa, tem esse lado, né? Mas existe uma forma de mudar isso: ser perdoado por Deus. Quantos estão aqui comigo? O perdão de Deus muda tudo. E a graça de Deus é infinita. A misericórdia de Deus se renova toda manhã. Não acaba. Mas escute: receber o perdão dos pecados envolve arrependimento sincero, confissão a Deus e fé em Jesus Cristo, aceitando sua graça. É necessário reconhecer o erro. Escute, por favor, em nome de Jesus. É necessário reconhecer o erro, decidir abandonar as práticas pecaminosas e, se possível, reparar danos causados.
O perdão é recebido pela fé, resultando em reconciliação com Deus. Se você veio aqui hoje, se você está vivendo no pecado, e se você entendeu essa mensagem, e entendeu que precisa abandonar o seu pecado e precisa receber o perdão de Deus, porque você quer ser salvo por Deus, você precisa se arrepender. Você precisa reconhecer o erro. Você precisa abandonar as práticas criminosas e principalmente receber pela fé o perdão de Jesus e se reconciliar com Deus. Meu Deus. Vamos lá. Passos essenciais para buscar o perdão. Estou quase um coach aqui hoje. Passos. Pega o código. Arrependimento sincero. Presta atenção. Arrependimento sincero. Sinta pesar genuíno pelas atitudes que se desviaram da vontade de Deus. Reconheça o seu pecado. Por favor, não vem não com a historinha assim, ó, mas tem fulano que já perdeu, filho. Tem fulano que está na igreja e faz mesmo, já perdeu também. E ele também já perdeu, você também já perdeu. Não, mas tem coisa que eu acho exagero. Perdeu de novo. Não, mas também não é bem assim. Acabou de perder de novo. Isso não é arrependimento. Isso é remorso. Arrependimento envolve abandono do pecado. Não quero mais isso. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Não é essa vida que Deus tem para mim. Cristo morreu para que eu não ande mais assim. Arrependimento sincero. Mas fulano faz. Não quero nem saber do fulano. Eu quero saber que eu quero Jesus. Eu não estou nem aí se os outros fazem. Eu não quero mais fazer. Confissão a Deus. Outro passo. Seja honesto na sua oração. Por favor, para de querer enganar Jesus. Eu já fiz oraçãozinha para enganar Jesus. Eu confesso para você. Jesus, Tu és o dono do ouro e da prata. O Senhor é demais. Soberano e eterno, magnífico, exaltado, Deus engrandecido. E Deus lá esperando. Eu falei, cara, quando é que você vai falar a verdade para mim que você está ruim? Não, Deus, estamos aqui porque o Senhor sabe que eu te amo. Não, mas já parei faz tempo. Minha oração quando eu estou ruim, Jesus, o diabo está vindo aí. Eu estou igual o Pedro, sabe? Jesus falou, olha, o diabo pediu para arrebentar você na peneira. Aí Jesus, mas eu, Pedro, não deixei. E eu vou falar para você, você não vai assumir, porque você é muito crente, mais do que eu. Mas várias vezes Jesus não deixou. Escute isso, Jesus não deixou. Por causa do seu amor, da sua graça. E aí eu vou para Jesus e falo, Jesus, está feio um negócio aqui, Jesus. É assim que eu vou. Por favor, Jesus, purifica o meu coração, Jesus, a minha mente, Jesus, Jesus, Jesus. Me socorre, Jesus. E abre a Bíblia e chora. E lê o versículo. É isso aí, mano. É a nossa vida de cristão. É isso que Paulo está falando. Geme como uma mulher em dores de parto. Confissão a Deus, seja honesto em oração. Admita os seus erros diretamente a Deus, pedindo misericórdia. Para de querer enganar Deus. Moço, quer saber um lugar que é fácil enganar os irmãos e Deus? Aqui, com esse microfone na mão, pregando para vocês. Olha que mensagem poderosa. Se eu tivesse com o meu coração ruim, porque os dons, irmão, é nosso, Deus deu para nós, irrevogável. Por isso que tem aquela passagem daquele papo com Jesus, e chega os caras lá para entrar, e Jesus fala assim, quem são vocês? Quem é você? Ô louco, vocês não lembram de nós? Estava lá pregando, falando, curando os enfermos. E Jesus, cara, eu não conheço vocês. Longe de mim, Senhor, guarda a minha vida, o meu coração, guarda a minha alma, Jesus. Confissão a Deus. Terceiro passo, abandonar o pecado, hein?
Tome a decisão de parar com o erro, buscando uma mudança de vida e comportamento, seguindo o exemplo de Jesus. E não peques mais. Vá e não peques mais. Quarto, crer na graça de Jesus. Confie no sacrifício de Jesus. Creia que o sacrifício de Jesus perdoa os seus pecados. Quinto, e esse às vezes é mais difícil. Quer misericórdia de Jesus? Perdoe os outros. Aí pegou, hein? Não, porque fulano também fez isso para mim, por isso que eu sou assim, por isso que eu não acerto, porque eu tive um pastor que era abusivo, porque está cheio de gente desigrejada falando que tinha pastor abusivo, mas ele não procurou outro pastor não, mano. Perdoa os outros. Se for pastor, então perdoa, filho, porque nossa, pastor erra demais, porque toma muita decisão. A graça de Jesus que nos sustenta aqui, e andar em arrependimento, em acertar com os irmãos. Às vezes tem que acertar umas coisas que dá uma vergonha. Tomei uma decisão errada, desculpa, irmão. Falei o que não devia ter falado, fiz o que não devia ter feito, perdão. O nosso tesoureiro que diga, nossa, coitado. Perdoa os outros, filho. Perdoa quem feriu você. Perdoa o pecado dos outros contra você. Perdoar os outros é fundamental perdoar quem ofendeu para também receber o perdão divino. Não vou contar para vocês a parar porque meu tempo já foi. Do homem que foi lá, pediu misericórdia para o rei porque estava devendo muito dinheiro. E o rei falou, cara, poxa vida, mano, tudo bem, eu vou te perdoar. E está perdoado. E o cara, saiu perdoado, encontrou o outro que devia para ele. Mano, você paga, eu vou entregar você para o rei, e o rei vai arrancar sua cabeça. Você já sabe o desfecho dessa história. O perdão é uma decisão e não apenas um sentimento. Arrepender-se permite a restauração da comunhão com Deus. Arrependimento é metanoia, uma mudança na maneira de pensar que reflete nas nossas ações. Vocês estão aí ainda? Preciso encerrar com alguns versículos. Fique de pé, fazer de conta, está acabando. Romanos capítulo 5, verso 18 e diante diz assim: portanto, como o pecado de um único homem trouxe a condenação para todos, assim também o ato de justiça de um só homem resultou na justificação que traz vida a todas as pessoas, Jesus Cristo. Portanto, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem muitos serão feitos justos. A lei foi dada a fim de que todos pudessem perceber os seus pecados. Entretanto, onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Isaías capítulo 1, verso 16 em diante: lavem-se, limpem-se dos seus pecados, não quero mais ver todas essas maldades. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, a ser honestos e a agir com justiça. Ajude aqueles que são explorados, defenda o direito dos órfãos, proteja as viúvas. Venham, discutam comigo um assunto, vem cá juntos, diz o Senhor. Por mais vermelhos que sejam as manchas dos pecados de vocês, que vocês cometeram, eu limparei essas manchas completamente e as deixarei brancas como a neve fresca. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, eu os deixarei branco como a lã. Atos capítulo 3, verso 19: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Paz com Deus. Segundo Coríntios 7,10, para você que está triste com essa mensagem: pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas a tristeza do mundo produz a morte. 1 João capítulo 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça.
Quem aí está feliz hoje?